Olá, eu sou Wagner Camilo, autor do livro Graça Soberana. Capítulo 8. Orando. Do ventre do peixe, Jonas orou ao Senhor seu Deus e disse: Clamei ao Senhor na minha angústia, e ele me respondeu. Do ventre do Sheol gritei, e tu ouviste a minha voz. Pois me lançaste nas profundezas, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas torrentes e ondas passaram por cima de mim. Eu disse: fui expulso da tua presença. Como poderei ver o teu santo templo novamente? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. Afundei até os fundamentos dos montes. A terra me aprisionou para sempre com suas trancas. Mas tu fizeste subir a minha vida da sepultura, Senhor meu Deus. Eu me lembrei do Senhor quando minha vida desfalecia e a minha oração chegou a ti no teu santo templo. Jonas 2, versos 1 ao 7. De uma experiência de indiferença e desobediência, Jonas passa a uma experiência de arrependimento e consagração. Deus, na sua infinita misericórdia, lhe deu um recomeço. Jonas desistiu de Deus, mas Deus não desistiu de Jonas. Não há dúvidas de que Jonas esperava morrer nas águas do mar. Contudo, quando se deu por conta, percebeu que Deus, por sua graça, o havia poupado. O amor de Deus o cercou por todos os lados. Deus ama o seu profeta e usa todos os meios para reconduzi-lo ao centro de sua vontade. Hernãs Dias Lopes afirma que o mesmo Jonas que tentara fugir da presença de Deus sem oração, agora encurralado pela providência divina, entrega-se a ela. Ao desobedecer a Deus e ir para Jope, Jonas não ora. Ao comprar uma passagem para Tarsis, Jonas não ora. Jonas não ora ao se esconder no porão do navio. Ao ser lançado pelos marinheiros no mar, Jonas não ora. Enquanto os marinheiros pagãos oram a Deus fervorosamente, Jonas não ora. Isso não é coincidência. Foi a falta de oração que preparou a descida de Jonas para a tolice, rebelião e ruína. O coração que não ora nunca é um bom sinal. Não é de se surpreender que Jonas não tenha orado. Afinal, a Bíblia diz que a intenção dele era fugir da presença do Senhor. Jonas 1:3. Neste caso, a oração não iria ajudá-lo em nada. Você encontra dificuldades para orar? Será que isso acontece porque sua consciência o tem impedido? O pecado não confessado é como uma espinha de peixe presa na garganta. Devemos confessar os nossos pecados com a firme resolução de não os praticar mais. Thomas Watson escreve: alguns confessam seus pecados e correm para cometê-lo de novo, como os persas que dedicavam um dia por ano para matar serpentes e depois desse dia deixavam que se multiplicassem. Acerca do mesmo assunto, Watson ainda diz: Faraó confessou que tinha cometido pecado, Êxodo 9:27. Mas quando os trovões passaram, ele tornou a cair em seu pecado. Quando o faraó viu que a chuva, as pedras e os trovões haviam cessado, continuou a pecar e endureceu o coração, tanto ele como seus subordinados. A oração de Jonas nasce da aflição e não da afeição. Ele clama porque está em perigo, não por se agradar do Senhor. Isso nos mostra que a desobediência sempre enfraquece a vida de oração. Jonas precisou sofrer para que pudesse clamar a Deus novamente. Deus permite que certas coisas nos aconteçam, a fim de que nos voltemos para Ele. A oração precisa ser um parâmetro para as nossas vidas e não para fins emergenciais. Devemos orar sempre, sob quaisquer circunstâncias, estando em qualquer lugar. Todas as vezes que estivermos em desobediência a Deus, nos afastaremos da oração. A falta de oração acarretará em tolice e pecado, e as consequências desta engrenagem colocada em movimento nos levará ao desastre. Aquele que aprendeu a orar, disse William Law, aprendeu o maior segredo de uma vida de santidade e de felicidade. Uma das verdades absolutas mais consoladoras da Bíblia é que Deus ouve as orações daqueles que clamam a Ele de todo o coração. E disse: clamei ao Senhor na minha angústia, e Ele me respondeu. Do ventre do Sheol gritei, e tu ouvistes a minha voz.
Jonas 2:2. Deus é misericordioso e sempre socorre aqueles que oram. Deus diz em sua palavra: invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Salmos 50:15. Os marinheiros pagãos, ao orarem aos seus deuses, não obtiveram resposta. Os profetas de Baal clamaram, gritaram e se retalharam com facas, mas Baal não pôde ouvi-los. 1 Reis 18:26. No entanto, todos aqueles que clamam ao Deus vivo, o Criador do céu e da terra, não só são ouvidos por Deus, como encontram respostas para as suas angústias. A oração não muda apenas os nossos sentimentos, muda também as circunstâncias. A oração não é inimiga do trabalho, ela não paralisa a atividade, ela age poderosamente. A própria oração é a maior ação a ser feita. Ela gera atividade, estimula o desejo e o esforço. A oração não é um ópio, mas um tônico. Ela não é a canção de ninar para dormir, mas traz renovo para a atividade. Será que Deus terá de criar circunstâncias para que você possa orar? Segundo Stuart Olyott, orar é falar com Deus sobre tudo aquilo que está no coração. Olyott continua: e se você não faz isso, uma das 3 coisas é verdadeira: ou você não é convertido, porque não convertidos não oram do fundo do coração, ou você é um desviado, você está distante de Deus e nunca terá nenhuma segurança enquanto você continuar como está, ou você é um apóstata, alguém que conhece as verdades da fé, alegou ser um cristão, mas desistiu de tudo e trata como falso o que sabe ser verdade. Mas seja como for, seja você um não convertido, um desviado ou um apóstata, se você não é um homem ou mulher de oração, você está em apuros. Foi pela oração que Jonas se reconectou a Deus e encontrou segurança na graça soberana do seu Criador, de modo que é melhor sermos forçados por Deus a orar do que sermos pessoas que não oram. Jonas reconheceu que Deus o havia lançado no abismo, pois me lançaste nas profundezas, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou, todas as tuas torrentes e ondas passaram por cima de mim. Jonas 2:3. Jonas tinha plena consciência de que os marinheiros foram apenas instrumentos de Deus para lançá-lo ao mar. Foi lúcido ao admitir que tudo o que estava acontecendo com ele havia sido causado por Deus, como resultado de sua própria rebelião. Ele identificou o Senhor como o principal agente do seu sofrimento. Eram as ondas e a ressaca de Deus que estavam prestes a engoli-lo. Hernandes Dias Lopes escreve: Jonas sabe que as experiências que está vivendo não são casuais, mas providenciais. Ele vê não o castigo de Deus para destruí-lo, mas a disciplina divina para restaurá-lo. Jonas reconhece a merecida disciplina de Deus sobre sua vida. Deus nos disciplina porque nos ama. Perceba que a maioria, como eu e você, reagimos à disciplina. Determinará se seremos beneficiados por ela ou não. Você, como um ser humano livre, pode rejeitar completamente a disciplina de Deus. Hebreus 12:5. Ou pode decidir se submeter ao Pai e assim crescer para a glória de Deus. Hebreus 12:7. Segundo Wiersbe, a disciplina é para o cristão aquilo que o exercício e o treinamento são para o atleta. Hebreus 12:11. O fato de Deus haver disciplinado o profeta Jonas mostra o quanto ele o amava. Deus disciplina para restaurar e nunca para destruir. Jonas se sente distante da presença de Deus. Eu disse: fui expulso da tua presença. Como poderei ver o teu santo templo novamente? Jonas 2:4. Jonas foge da presença de Deus. Ele faz de tudo para se esquivar da sua missão. E agora, em meio à sua angústia, sente que Deus está se distanciando dele. Jonas provou um pouco daquilo que buscou freneticamente e se desesperou. Palmer escreve: Jonas quis fugir da presença de Deus. Nesse momento estava vivenciando uma pequena porção da concretização de seu desejo. Pagar uma passagem para Tarsis não foi o problema para Jonas.
O difícil foi arcar com o preço da sua desobediência. Até aquele momento ele fez tudo o que queria, e o que ganhou foi um afastamento da presença de Deus. Não podemos viver no pecado e em comunhão com Deus ao mesmo tempo. Ou nossa comunhão com Deus nos afasta do pecado, ou o pecado nos afastará da comunhão com Deus. Não podemos brincar com o pecado, ele é maligníssimo, devastador, pior que a pobreza, que a doença, que a solidão. O pecado é voraz, afasta-nos da presença de Deus e, no caso de alguns, poderá afastá-los por toda a eternidade. 2 Tessalonicenses 1:9. Eu disse, fui expulso da tua presença, como poderei ver o teu santo templo novamente? Jonas 2:4. É o anseio de Jonas. Naquela época, o templo era o lugar da comunhão com Deus. Ali a glória de Deus era sentida. Os pecadores ofereciam a Deus os seus sacrifícios e clamavam por perdão. Jonas pensou no templo, porque ali Deus havia colocado o seu nome. O templo era o lugar onde Deus residiu e manifestava a sua glória. Jonas se lembrou de que Deus havia ordenado sacrifícios como forma de restaurar os pecadores. O templo existia para esta finalidade, para que o sangue dos carneiros fosse derramado pelo perdão dos pecados. E foi contando com esta misericórdia oferecida pelo Deus de todos os deuses, que o profeta tinha esperança em sua salvação. Jonas serve como nosso exemplo. Quando oramos a Deus em prol de nossa própria salvação, podemos olhar para Jesus Cristo, o autor e consumador de nossa fé. Seja qual for o poço que você tenha caído, não importa se você há tempos vem descendo em queda livre, ou até mesmo já chegou à conclusão que está no fundo do abismo. Você pode olhar para o altar no qual o Cordeiro de Deus foi morto para nos reconciliar com Deus. Você pode olhar para a cruz de Cristo como prova do grande e soberano amor de Deus. Nada melhor do que a própria Escritura para nos encorajar nesta direção. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 de João 1:9. É fato que temos um advogado junto ao Pai. 1 de João 2:1 e 2. Eu e você temos a firme convicção de que Deus é por nós. Romanos 8:31-32. Em resumo, aprendemos por meio desta narrativa bíblica que sejam quais forem as provações ou até os pecados que tenhamos cometido, os cristãos que abraçaram a fé em Jesus Cristo e nasceram de novo poderão encontrar na cruz todas as provas necessárias do amor gracioso de Deus, deste amor santo, deste amor providencial, deste amor eterno. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. Afundei até os fundamentos dos montes. A terra me aprisionou para sempre com suas trancas, mas tu fizeste subir a minha vida da sepultura, Senhor meu Deus. Jonas 2:5 e 6. Jonas fez tudo o que pôde, enquanto pôde, para fugir de Deus. Contudo, Deus o cercou, e ele agora não é mais o senhor de suas decisões, mas sim um prisioneiro do mar que é controlado por um Deus soberano, onisciente, onipotente e onipresente. As nossas circunstâncias são uma prisão para nós, até que voltemos ao espírito de plena obediência. Seja capaz de perceber os sinais de Deus para a sua vida. Deus é capaz de usar as águas, as pessoas e todo tipo de circunstância, a fim de que você seja movido e redirecionado para o centro da sua vontade. E tudo isso que Deus faz é simplesmente porque Ele nos ama. Jonas estava se movendo apenas em uma direção, para baixo. Desde o momento que Jonas decide desobedecer a Deus, a escalada de sua vida é descendente. Ele desce a Jope, ele desce para o porão do navio para se deitar, ele desce até os fundamentos dos montes. Quando o indivíduo dá as costas para Deus, a única direção é seguir para baixo. Não há sepultura tão profunda onde a graça de Deus não nos alcance. Deus age nos estados terminais de nossa vida. O fim para nós é o início para Deus. Quando chegamos ao fim dos nossos recursos,
Os celeiros de Deus ainda continuam abertos para nós. A necessidade extrema do homem é apenas mais uma oportunidade para Deus agir. Deus é especialista nas causas impossíveis. Jonas, na sua morte existencial, clama a Deus, e não há situação irremediável para Deus. Deus é especialista em reviravoltas. Aqui a viagem descendente de Jonas termina. Deus, no seu infinito poder, o traz para cima. Deus é aquele que continua operando maravilhas, restaurando o aflito, curando o ferido, levantando o caído. Abra o seu coração para Deus e o milagre é com Ele. Em tempos de aflição, precisamos lançar mão dos arquivos da memória. Eu me lembrei do Senhor quando minha vida desfalecia e a minha oração chegou a Ti no Teu santo templo. Jonas 2:7. Jonas conhecia as promessas de Deus para a sua vida, para o seu povo e se apropriou delas. Olhe para o passado e veja o que Deus já fez. Traga à sua memória o que pode lhe dar esperança. Em meio à destruição de Jerusalém, Jeremias se animou no Senhor e disse: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Lamentações 3:21. Jonas se lembrou disso e Deus o socorreu. O fato de ele se lembrar de Deus como Salvador bastou para assegurá-lo da certeza de sua salvação. Não há como negar que Jonas tenha sido um profeta bem-sucedido. Ainda que ele tenha fracassado em sua obediência, os resultados foram extraordinários. No entanto, você gostaria de ser como Jonas e passar por tudo que ele passou? Porém, um homem o fez, Jesus Cristo. Palmer faz esta bela afirmação: as águas tragaram sua vida, o abismo o cercou. Deus abandonou esse outro homem e ele desceu até o inferno. A pedra fechou na sepultura e por 3 dias ele permaneceu em silêncio no túmulo onde jazia seu corpo. Todo louvor seja dado a Jesus Cristo, servo sofredor do Senhor. Ele suportou coisas piores do que as que Jonas suportou. O próprio inferno foi seu copo para beber, não somente um gole de água salgada. Ao Senhor pertence a salvação. Jonas 2:9. Jonas pôde entender que Deus o havia lançado na escuridão profunda, não para destruí-lo, mas para salvá-lo. Permita que Deus o restaure em sua rebelião, em sua autoconfiança tola, do seu orgulho teimoso. Aprenda com a oração de Jonas e se alegre dizendo: clamei ao Senhor na minha angústia e Ele me respondeu. A salvação pertence ao Senhor. Jonas 2:9. O maior fracasso nesta vida é deixar de orar. Se você não for uma pessoa que ora, é bem provável que você ainda não seja convertido. A falta de oração nos coloca em apuros. A conexão com o trono da graça de Deus acontece por meio da oração. Será que você não é capaz de reconhecer que determinadas crises pelas quais tem passado é resultado direto de sua rebelião contra Deus? De sua recusa em obedecer à sua vontade? Qual será a sua reação frente à disciplina de Deus sobre sua vida? Não se esqueça que Deus nos disciplina para restaurar e nunca para nos destruir.